Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero estar encontrando vocês assim muito bem, tá? Aí onde vocês estão, guardadinhos e protegidinhos, tá? Hoje nós vamos iniciar o segundo bimestre, tá bom? Semana passada com o trabalho nós encerramos o primeiro. Então nós vamos iniciar o segundo bimestre. Eu gostaria, assim, eu sei que vocês estão... Eu quero que vocês se organizem, tá? Porque vão ser muitas atividades. Aí vocês estão fazendo na folhinha. Então, ou tem uma pasta para arquivar essas folhinhas. Eu mesmo, hoje, eu comecei assim, porque eu tô imprimindo, que eu vou imprimindo os exercícios. Ó, vou imprimindo os exercícios, né? E esses exercícios vão ficando. Então, eu gosto de tê-lo na mão. Então, hoje eu fiz o seguinte, eu comprei uma pastinha e eu tô colocando todos os do 8º, todos os do 9º. Então, eu preciso que vocês se organizem. E no caderno de vocês coloquem lá, segundo bimestre, igual se nós estivéssemos em aula. Segundo bimestre. E aí, vai colocar o tema de hoje e tudo que eu for escrevendo aqui, conforme eu escrevo, eu sempre dou um tempo, vocês vão colocando no caderno. Deixem o caderno de vocês organizados, tá? Porque você se organizando é melhor para você mesmo, tá? Eu espero, de coração, que a prova do segundo bimestre já seja presencial. Eu espero. Mas se não for, se for novamente o trabalho, vocês vão precisar estar com esse material preparado. E se for presencial, vocês também vão precisar estar com tudo isso aí organizado, tá? Organizem-se. E vamos iniciar aí o nosso segundo bimestre. Bem, o tema é França, Revolução e Era Napoleônica, tá? Basicamente, hoje, nós vamos dividir esse capítulo em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução e a Era Napoleônica na próxima aula, tá bom? Então, abram lá o livro de vocês na página 62, que vocês já vão começar a visualizar o que eu estou falando. 62. Bom, a França era uma monarquia absolutista. Nós já conversamos sobre o que é uma monarquia absolutista. É um rei que tem o controle de tudo. Assim era a França. Assim funcionava a França. E era da seguinte maneira, tínhamos na França o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado era o clero. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, os camponeses, operários e os trabalhadores em geral. Tá bom? Assim, era como era desenvolvida a sociedade. Mas podemos dizer que a maioria vai estar aqui no terceiro estado. Isso não é novidade para ninguém. É o terceiro estado que carrega todos os outros. Aí o clero se preocupava muito com a questão religiosa, mas também se preocupava com a questão de terra. Tá? O clero era muito rico, possuía muitas terras. E aí nós vamos ver no desenrolar o que gerou a Revolução. Essa era a configuração da França. Mas o que vai gerar a Revolução é o que nós vamos estar vendo. No finalzinho da página 64, no último parágrafo, diz assim: já a burguesia, que também compunha o terceiro estado, estava se tornando próspera por conta do crescimento da economia francesa ao longo do século XVIII. Eu já disse para vocês que a burguesia geralmente são os comerciantes. Então ela já está numa posição já mais próspera. Está só enriquecendo, diferente da
maioria da sociedade francesa. Bom, na sociedade francesa vai circulando as ideias iluministas, que nós já estudamos, o que determina o iluminismo. Na página 65, está falando sobre que, aos poucos, os ideais iluministas ultrapassaram as fronteiras das cidades e chegaram aos campos. Eles foram essenciais para formular a crítica ao poder estabelecido na França. Tá? Bom, então, as ideias iluministas. Só que, em consequência disso, como eu tenho a burguesia ficando muito no poder, a França vai entrar numa crise financeira. Crise financeira e política. Essa crise, o que acontecia? O governo gastava mais do que tinha. Porque tinha que manter o Estado. Tem um rei, eu tenho que manter. E isso, no fim de tudo, não vai ser uma coisa muito boa. Porque para manter esses privilégios, o rei vai começar a querer aumentar os impostos. E aí quem vai sofrer vai ser o terceiro estado. Lembra? Primeiro, segundo e terceiro é quem vai acabar mais sofrendo com essa situação aí. A nobreza e o clero, diante da ameaça a seus privilégios, resistiram à mudança, criando mais um problema para o rei Luís XVI. Vai querendo criar a nobreza, vai criar problemas para o rei. Página 66. Olha o problema. Os Estados Gerais e a Assembleia Nacional Constituinte. Na esperança de conseguir aprovar mudanças fiscais na França, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais. Reunida pela primeira vez, havia mais de um século, essa Assembleia era composta de monarcas e dos deputados representantes de cada estado. No dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se reuniram em Versalhes para a primeira sessão. Apesar de muitas discussões entre os seus membros, nada foi decidido. Os representantes do terceiro estado, que eram maioria, queriam o voto individual, que o voto não era individual. Como acontecia o voto para decidir as situações? O primeiro estado tinha direito a um, o segundo estado a outro e o terceiro estado a outro. Eles chegariam à conclusão. Só que o primeiro e o segundo estado sempre estavam juntos e o terceiro estado sempre se dava mal, né? E aí, o que o terceiro estado queria era que os votos fossem de 1 a 1, fosse individual, porque eles teriam mais força, porque eles são mais, né? O clero e a nobreza, por sua vez, exigiam o voto por estado, pois eles se uniriam, garantindo a vitória de suas propostas e a manutenção dos seus privilégios. Diante desse impasse, os deputados do terceiro estado se retiraram dos Estados Gerais e, em 17 de junho de 1789, eles declararam-se para a Assembleia Nacional Permanente para elaborar uma Constituição para o país. Pressionado, o rei reconheceu a nova Assembleia e ordenou que os deputados do primeiro e do segundo estado se unissem a ela. Em julho, a Assembleia nomeou um comitê constituinte, passando a ser conhecida como Assembleia Nacional Constituinte. Então, os Estados Gerais, né? Eles vão se reunir e vão formar a Assembleia Nacional Constituinte. Com a Assembleia Nacional Constituinte em vigor, podendo fazer a Assembleia Nacional Constituinte, não mudou muita coisa para o povo, tá? Como sempre na história, né? Então, o povo ele sempre acaba saindo mais prejudicado.
E aí, o povo, para conseguir armas e munições, eles se juntam e tomam uma prisão chamada de Bastilha. É a chamada Tomada da Bastilha, que muitas pessoas, presos políticos, estavam nessa prisão. E o povo então faz o quê? Toma essa prisão, abre os portões dessa prisão, consegue as armas para lutar contra o governo, tá? Então, com isso, o povo acaba ganhando força. E aí começa uma agitação tremenda na França, né? Aí, a fim de conter essa agitação, a Assembleia Nacional, pela grande burguesia mercantil e industrial, aprovou o fim dos direitos senhoriais, do dízimo e dos tributos feudais. Eles começam a querer tirar um pouco do poder do primeiro e do segundo estado, para ver se o povo vai se conter. Gente, a Revolução Francesa é um modelo de que quando o povo resolve se unir, ninguém segura o povo. E foi o que aconteceu na Revolução Francesa. E aí, eles publicam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no dia 26 de agosto de 1789. Eu posso dizer que aí é que estava valendo a Revolução Francesa. Vamos ler os artigos? Primeiro artigo. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem fundamentar-se em utilidade comum. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Artigo 6º. A lei deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos. Artigo 11º. A livre comunicação das leis e das opiniões é um dos mais preciosos direitos dos homens. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade, nos termos previstos na lei. Então, aqui são alguns direitos que os cidadãos não tinham. Não tinham. E eles vão começar a ter a partir daqui. Então, eu vou colocar para vocês uma cronologia dessa. Vou falar para vocês, colocar aqui para vocês uma cronologia desse período da Revolução Francesa, tá? Para vocês entenderem melhor. Aí no quadro eu fiz uma cronologia. 1789, no dia 5 de maio, reunião dos Estados Gerais em Versalhes. Julho, Assembleia Nacional Constituinte. E logo em seguida, no mesmo mês, tomada da Bastilha. E dia 26 de agosto, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, gente, o que a gente pode observar aqui, e eu gosto muito de falar isso, que a gente sempre... quando eu conversei com vocês a diferença entre revolta e revolução. A revolução, ela muda todo o conceito não só da França, ou de um local, ela muda a questão do mundo. A revolução é uma questão mundial. Quando foi a industrial, não mudou a concepção de trabalho em todo o mundo? Ah, professora, o que vai mudar a Revolução Francesa? A Revolução Francesa vai mudar essa questão de que eu tenho o primeiro e o segundo estado mandando em tudo e o terceiro estado só aceita. Tá? A Revolução Francesa vai ser um marco.
ela vai ser o marco divisor entre a idade moderna e a idade contemporânea. Então, na Revolução Francesa, nós estamos iniciando a idade contemporânea, tá? O povo conseguindo poder. Então, eu já não tenho mais uma monarquia concentrada que administra tudo. Mas aí é um problema, porque é uma nova situação. Como conviver com essa nova situação? Gente, qualquer nova situação que nós criamos é difícil se organizar. Nós estamos vivendo isso, né? Assim, de repente uma nova situação. E estamos nós aqui, estou eu aqui falando para a câmera, né? Então, assim, eles tiveram que se reorganizar. E aí, nós vamos ter aqui na página 68, falando sobre a monarquia constitucional. Isso aí é uma monarquia que vai ter uma constituição baseada. Eu ainda tenho um rei no poder, tá? Ó, segundo parágrafo, eu tenho a Carta Magna. É bom vocês até grifarem aí. Pela Carta Magna, terceiro parágrafo do livro. Pela Carta Magna, o Estado francês foi organizado em 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Então, eu já não tenho uma pessoa governando sozinha. Então, eram os camponeses e os integrantes das camadas populares urbanas, os chamados sans-culottes. Bem, aí, página 69, eu vou ter uma Assembleia Legislativa. Depois de aprovada a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte foi substituída por uma Assembleia Legislativa, em outubro de 1791. Seus deputados estavam divididos em grupos com diferentes tendências políticas, como se fossem partidos políticos. Aí eu tenho jacobinos, girondinos, cordelis, planície ou pântano e uns monarquistas constitucionais. E em abril de 1792, a França entrou em guerra contra a Áustria e a Prússia. Os soberanos desses países temiam que a revolução se espalhasse pela Europa, ameaçando a preservação do antigo regime. Então, por isso, eles resolveram vir contra a França. Luís XVI e os deputados contra-revolucionários apoiavam o conflito, pois acreditavam que o país seria facilmente derrotado e a antiga ordem seria restaurada. Então, Luís XVI queria voltar ao poder. No entanto, a situação interna na França piorou. A população saiu às ruas para defender a revolução, e os revolucionários cercaram o palácio de Tulheiras e perderam o rei e sua família, acusados de traição à pátria. Até então, eu tenho o rei no poder. Mas o rei quis voltar, né, às antigas práticas e vai contra a revolução. Aí, infelizmente, na página 70, vai acontecer a República Francesa, né? Para que isso aconteça, para que tenhamos uma república na França, o rei foi convocado a depor, né? Houve uma assembleia e o rei foi convocado a depor. Após um longo processo, ele foi considerado culpado de traição à pátria e condenado à morte. Luís XVI foi guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793, sob os aplausos da multidão. A rainha Maria Antonieta foi guilhotinada
meses depois. Eu vou botar uma imagem aí. E nessa imagem, que é a imagem que está no livro, você vê ele já com a cabeça cortada e as pessoas que cortaram com a cabeça dele nas mãos. Estão vendo aí? Essa imagem? Eu não gosto dessas coisas não, sabe? Por que na política, na maioria das vezes, tem que se chegar aos extremos? Por causa do poder. Isso é muito preocupante, né? Você precisa chegar aos extremos. E aí, nós vamos ter os jacobinos. Lembram dos partidos políticos? Tinha os girondinos, jacobinos. Então, após a morte de Luís XVI, os jacobinos é que vão assumir o poder. Tá? E os jacobinos defendiam a necessidade de tomar medidas radicais para deter o avanço das tropas estrangeiras e atender os anseios populares. Porque os estrangeiros não queriam que acontecesse a revolução que aconteceu na França, nos outros países. Então eles iam contra a França. Só que os jacobinos não queriam isso. E em julho de 1793, apoiado pelos sansculottes, eles expulsaram os girondinos da convenção e prenderam seus principais líderes. Iniciava-se assim o Grande Terror. O governo jacobino suspendeu as liberdades civis e adotou uma política de mobilização geral para conter os contra-revolucionários. Gente, os jacobinos eram contra o controle restrito dos reis. Mas aí, quando eles assumem o poder, eles é que querem assumir o controle total. Tá? Então, gente, vai ser um governo revolucionário, tá? Mas eles mesmo nesse conceito vai ter algumas realizações e também várias coisas, várias taxações. Vai ser um governo muito repreensivo, tá? Então, assim, eles vão tentar promover mudanças para conquistar os camponeses, o povo, né, o apoio popular, para ter o êxito. Mas, na página 73, esse autoritarismo que eles vão fazer, em 1795, o Tribunal Revolucionário foi extinto e outra Constituição foi elaborada. O voto censitário foi estabelecido. E dividiu-se o poder executivo entre 5 diretores, que seriam trocados periodicamente. O novo governo, conhecido como Diretório, reuniu a antiga burguesia girondina e da planície, e os setores enriquecidos com as guerras de especulação. Queridos, aqui mesmo, no compartilha, tá vendo aqui o linkzinho, ó, girondinos ou jacobinos? Estão vendo pequenininho aí? Girondinos ou jacobinos. Então, entrem aí no Moderna que vocês vão achar. Quando pegar o livro online, vocês vão ver esse linkzinho. É um jogo que você deve relacionar cada frase às posições defendidas por jacobinos ou girondinos, né? Se der pra jogar no finalzinho, eu vou fazer um vídeo jogando esse vídeo pra vocês. Esse jogo pra vocês, tá bom? Aí vamos lá. Então, a rica burguesia francesa, ameaçada pela instabilidade interna, precisava de uma solução política que preservasse suas propriedades e favorecesse seus negócios. Para isso, o general Napoleão Bonaparte foi convidado a compor um governo que pacificasse a França. Para isso, o general
Napoleão Bonaparte foi convidado a compor um governo que pacificasse a França no dia 9 de novembro de 1799, 10 anos depois. Napoleão Bonaparte foi convocado. O golpe logo recebeu amplo apoio da alta burguesia e dos camponeses. Para a burguesia, o general representava a preservação da ordem. Para os camponeses, a certeza de que o antigo regime e as taxas feudais não seriam restabelecidos. Foi instaurado o consulado. Tá? Então, com essa situação, eu tenho aí Napoleão Bonaparte no poder. E é justamente sobre o Napoleão Bonaparte no poder que nós vamos falar na próxima aula. Ok? Agora nós vamos para os nossos exercícios. Vamos lá? No livro, nós vamos fazer o exercício da página 69, 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Número 1. Explique como cada um dos fatores a seguir contribuiu para a eclosão da Revolução Francesa. Letra A. Sociedade hierarquizada e desigual. B. Descontentamento da burguesia. C. Circulação de novas ideias. E D. Crise financeira na França. Como cada uma dessas contribuiu para a eclosão da Revolução Francesa. Como que uma sociedade hierarquizada e desigual contribuiu? Continuando, número 2. O que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Que medidas ela estabeleceu? Tá? A gente conversou sobre, olha lá. Número 3. Cite 3 resoluções estabelecidas na Constituição Francesa e relacione-as com os princípios iluministas. 3 resoluções. Número 4. Em outubro de 1791, a Assembleia Constituinte foi substituída por uma Assembleia Legislativa. Faça uma ficha com as características das diferentes tendências políticas representadas nesse órgão. Então, você vai fazer uma ficha com as tendências da Assembleia Nacional, da Assembleia Legislativa. Página 75, número 5. Sobre a fase jacobina da Revolução, faça o que se pede. Aqui nós vamos da fase jacobina. Letra A. Identifique as principais medidas tomadas pelos jacobinos que caracterizaram seu governo como grande terror. Letra B. Cite 3 políticas sociais implementadas pelos jacobinos. A gente conversou sobre tudo isso. C. Que fatores contribuíram para o fim do governo jacobino e o início do diretório? Vamos para o número 6. Como ficou conhecido o golpe de Estado liderado por Napoleão Bonaparte na França? Falei no finalzinho. 7. Como as ideias de liberdade e igualdade se refletiram na cultura e nos costumes da população francesa. 8. Escreva um parágrafo sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa, identificando os limites impostos a elas. Bom, aqui mesmo na página 75 está assim, cidadãs nem tanto. Cidadãs
mas nem tanto, tá? Vamos para as respostas? Vamos à correção da página 69. Bem, eu tenho o número 1, que tem letra A, B, C e D. Aí no número 1 está perguntando como esses setores que a gente vai citar aqui contribuíram para a eclosão da Revolução Francesa. Cada um teve uma contribuição. O primeiro é a sociedade hierarquizada e desigual. Como elas contribuíram para a Revolução? Com os privilégios e oportunidades que de alguns estados eram diferentes, né? Igual está dizendo aí, porque era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, o clero, e o segundo, a nobreza, tinham mais privilégios do que o terceiro estado, que era a população em geral. Certo? Na letra B, é o descontentamento da burguesia. A burguesia não estava aí satisfeita. Aí porque, muitos burgueses acumularam riquezas e passaram a reivindicar a participação na política do país. Então, por que os burgueses não estavam satisfeitos? Porque eles não tinham participação na política do país. O controle do Estado absolutista sobre a produção e o comércio restringia o crescimento das atividades econômicas da burguesia. Letra C. É a circulação de novas ideias. Essas novas ideias vai ser os ideais iluministas. Então, diversos impressos circulavam pela França divulgando os ideais iluministas. Gente, ideal iluminista. Eu posso pensar, decidir o que fazer, cada um tem o seu direito. Então, ia totalmente contra o que vinha acontecendo na França. Tá? Então, a resposta está aí, Diversos impressos circulavam pela França, divulgando as ideias iluministas de liberdade e igualdade, que foram essenciais para a formulação da crítica ao poder estabelecido. E a letra D, a crise financeira na França. A França vinha num período de uma crise muito grande financeira. E isso contribuiu para a Revolução. A situação econômica da monarquia se agravou quando a França lutou contra os britânicos na Guerra dos 7 Anos. Número 2. Eu perguntei o que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e qual as medidas que o estabeleceu. Então, a declaração foi um documento elaborado durante a Revolução Francesa. Então, se eu tenho uma revolução, eu tenho que ter uma declaração de direitos. E foi o que eles fizeram. Definiram os direitos individuais e coletivos das pessoas aí com essa declaração. Direitos individuais e coletivos das pessoas. Número 3. Escreva 3 resoluções estabelecidas na Constituição Francesa e o Iluminismo. As 3 resoluções, a divisão em 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, que impedia a ação de governantes absolutistas, o fim das restrições do mercantilismo. Foi o fim das restrições do mercantilismo. Eu vou ter liberdade de comércio. Isso é a 3. Número 4. Eu pedi para fazer uma ficha de características das tendências da Assembleia Legislativa. A ficha deve conter os grupos e as características dos girondinos, jacobinos, cordier e monarquistas constitucionais, que vocês vão encontrar na página 69 e só copiar essas características.
Tá bom? Número 5, também tenho letra A, B e C. Tudo vocês vão responder de acordo com a fase jacobina. Vamos lá, 5, letra A. Qual a ideia, as principais medidas do governo jacobino? Aí vem a letra A. Suspendeu as liberdades civis e instaurou o Comitê de Salvação Pública e um tribunal revolucionário. Lembra, os jacobinos assumiram e acabaram fazendo o que eles criticavam? É isso aí. Suspendeu as liberdades civis. Letra B. 3 políticas sociais. Nós podemos citar aí, ó, abolição da escravidão nas colônias francesas, fim dos direitos dos senhores, a reforma agrária, o tabelamento do preço do pão também. Citei 4, né? E vocês façam aí. Na letra C, os fatores que contribuíram para o fim do governo jacobino e o início do diretório. Então, o motivo: fim em virtude da divisão interna entre sansculotes e jacobinos. Esse foi o motivo do fim do governo jacobino. Número 6, eu peço para citar o nome do golpe de Estado, que foi o golpe 18 Brumário. Número 7. Liberdade, igualdade e fraternidade se refletiam na sociedade francesa. Essas liberdade e igualdade da Revolução foram colocadas em prática de várias formas. Uma delas que eu não escrevi aí, mas eu estou citando para vocês, é o lema da Revolução Francesa. Tá? Que todos são iguais perante a lei. Todos. Tá ok? Número 8. Eu peço para falar, quer dizer, o livro pede para falar sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa. E aí fica claro aí, tá? A questão da participação das mulheres nessa mesma página 75 em que está a pergunta. E aí vocês vão vendo aí leiam e vejam como essas mulheres participaram. Tá bom? Na matriz que eu deixei para vocês, tem a número 1 de múltipla escolha. A Revolução Francesa iniciou-se em 1789 e estendeu-se até 1799, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França com o golpe 18 Brumário. Esse acontecimento, o golpe 18 Brumário, foi influenciado pelos ideais de quem, gente? Do romantismo, do iluminismo, do socialismo, do anarquismo ou do niilismo? Gente, já falei pra caramba sobre isso, tá na cara que foi influência do iluminismo, letra B. Número 2. Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. Selecione a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais. Então, aí para dizer o que eram os Estados Gerais. Era uma assembleia convocada em momentos de crise? Poxa, lá na página que está falando dos Estados Gerais, está bem em cima assim a resposta. Optou de crise? Os representantes dos 3 estados, classes para estabelecer soluções?
Era realizada uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em Versalhes durante uma semana para escolher novos burocratas para o país? Era a destituição imediata de todos os ministros da nação? Ou a convocação dos grandes representantes da igreja na França para que escolhessem o rei a tomar decisões? Um imposto emergencial e compulsório que era convocado em momentos de grande crise, a população obrigatoriamente deveria fornecer uma contribuição extra para os cofres reais? Bom, para quem prestou atenção no vídeo, né, e leu o capítulo, a resposta aí certa é a letra A. Uma assembleia convocada em momentos de crise. Bom, queridos, terminamos de fazer os exercícios, já lemos todo o capítulo, né? Então nós estamos concluindo essa semana, todo o capítulo não, metade, que semana que vem nós vamos falar de Napoleão Bonaparte, tá bom? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus.